Números é um livro militar. O que é que nós viríamos? O layout é uma cruz. A cruz. O povo de Deus organizado como uma cruz. Isaías é a Bíblia. Isaías, até na divisão, tem 66 capítulos. O 40º capítulo de Isaías, olhe se não é. Começa com João Batista. Começa É com... João Batista, Exatamente, meu querido. Vamos lá. Tassos, sobre Jesus como chave interpretativa da Bíblia, fora de Gênesis, quando que a gente começa a perceber, por exemplo, que ler a Bíblia a partir desse óculos que é Jesus, aí tudo começa a fazer sentido? Fora de Gênesis, todos os livros são assim. Vamos dar um exemplo aqui em Números, por exemplo. Em Números, o que é que nós temos? Nós temos em Números a história de um povo, não é, que havia passado o Mar Vermelho sem sequer ali molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado ali no deserto, e Deus prepara aquele povo para ser uma nação. Números é um livro militar. Quando você começa a ler Números, tem um censo. Quem são os que vão à guerra? Vamos preparar o povo para ser uma nação, para atingir um objetivo. É a primeira vez na história do povo de Deus, César, que Deus dá algo a ser realizado pelo povo. É a primeira vez. Algo a ser realizado, tem um propósito. Aí eu acho muito interessante como Deus organiza o povo ali. Se nós não tivermos essa percepção de Cristo, a beleza, o elemento estético da beleza se esvai nas Escrituras. Mas quando nós entendemos e olhamos pela lente interpretativa que é Jesus Cristo, o texto salta com uma beleza impressionante. Porque como é que Deus organiza o povo ali, César? Coloca o tabernáculo ao centro, representando a presença de Deus. Aí tem as 12 tribos, 4 vezes 3, 12. Bota 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. Se você somar o número de pessoas de cada tribo, você vai ver que a de baixo é bem maior. E a representação de Deus ao meio. E ele manda o povo se levantar e marchar. Grande pastor César, se nós tivéssemos naquela época a condição que temos hoje... De subir um drone. Um satélite, para verificar de uma perspectiva espacial o que estava acontecendo ali, o que é que nós viríamos? O layout é uma cruz. A cruz. O povo de Deus organizado como uma cruz, com Deus no centro, cada pessoa sabendo o seu papel, marchando em direção ao propósito maior que Deus deu para a vida deles. O que é isso? Uma alusão ao que possibilita a cruz. Graças à cruz é que nós temos a capacidade de organizar o povo em igreja. A igreja nasce em Atos 2, no dia de Pentecostes, é a certidão de nascimento da igreja do Senhor. Você tem a igreja do Senhor em Números, marchando com Deus no centro, em direção a um propósito que é dado por ele. Olhe que elemento belo. É um dos elementos visuais mais belos e importantes de todas as Escrituras. Se nós não tivermos essa percepção de que em Cristo nós temos a revelação mais bela, profunda e sublime do Antigo Testamento, nós passamos por este texto até querendo terminar logo. O povo lê o livro de Números, querendo terminar logo, quando é um dos livros mais impressionantes que tem, mais belos que tem, quando nós entendemos que ali existe a representação de Cristo. Ou seja, quando a gente... a ideia, por exemplo, eu amo ler a Bíblia. Então, por exemplo, eu estava num voo longo esses dias, e aí eu falei, vou para o Apocalipse. Eu li o Apocalipse inteiro no voo. É muito legal ler a Bíblia. Só que quando você vai para essas perspectivas de que eu tenho que ler a Bíblia em tanto tempo, tenho que ler a Bíblia em 1 ano, então hoje tenho que ler 2 capítulos. Parece que a pessoa quer eliminar logo. Aí quando entra nas genealogias ela não presta atenção. Só que lá dentro também tem muita coisa que você vai prestando atenção e você vai percebendo Cristo nas Escrituras. Na contagem das tribos, no layout, por exemplo. Cara, é isso que você está falando, do layout, que o do sul ele é mais espichado porque ele é maior.
E aí você faz, tipo, leste-oeste mais ou menos igual, norte mais ou menos igual, mas o sul é maior. Tipo assim, tá. Então isso forma uma cruz. E só quando você para prestar atenção nos detalhes é que você consegue perceber, né? Os detalhes são impressionantes. Os detalhes, assim, e detalhes até fora do aspecto propriamente da cruz, de maneira mais imediata, mas outros detalhes. O livro de Isaías, eu sou absolutamente impressionado com o livro de Isaías. Eu também. O livro de Isaías é a Bíblia. Em miniatura. Você tem... Quando eu era bem jovem, estudava física, né? Estudava os fractais, né? É como se fosse um fractal. O fractal é assim, você vê uma figura igual, você aproxima, aí tem a mesma figura menor. Aí você aproxima a mesma figura. Isaías é como um fractal da Bíblia, né? Você aproxima, Isaías é a Bíblia. Isaías, até na divisão, tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Se você entender essa correspondência miraculosa, você fica emocionado da beleza estética que está ali. Você pega os 39 primeiros capítulos de Isaías, representam um julgamento. Você vai para o 40º, você quer abrir no 40º capítulo de Isaías aí, César? Você vê que coisa impressionante. O 40º capítulo de Isaías, olhe se não é. Começa com João Batista. João Batista, meu querido. Vamos lá. Capítulo 40, versículo 1. Consolai o meu povo e diz vosso Deus. Falai o coração de Jerusalém, bradai. Lá pro 5 é que vai ficar bem claro. Vindo e tal, não sei o quê. 3, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Lê devagar, homem. Voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Está no capítulo 40 de Isaías, que é o primeiro capítulo, correspondentemente, do Novo Testamento. Não é verdade? O Antigo Testamento são 39 livros e o Novo Testamento 27 livros. Então, não é impressionante? Mas, vamos na minúcia, porque, por exemplo, 39 livros correspondem ao Antigo Testamento, 27 correspondem ao Novo. Certo. Os 39 primeiros capítulos de Isaías correspondem aos 39 livros, os 27 próximos, tá? O livro 40, o capítulo 40 de Isaías corresponde ao Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, ok? Mateus é o livro 40. No capítulo 3, aparece voz que clama no deserto, que é Isaías 43. Ou seja, não é só arredondado. Não. Alguns textos, eles são ipsis literis. Quando você pega o número de Isaías e a correspondência acontece em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e tal, é muito profundo. Isso. E quem é João Batista? O primeiro profeta do Novo Testamento, que aponta para quem? Para Jesus Cristo de Nazaré. E outra coisa, se você quiser aprofundar mais ainda, você pegamos os 39 primeiros capítulos de Isaías. Faltaram 27, não é? Para 66. 27 é 9 vezes 3. Isso. São 3 blocos de 9 capítulos. Se nós pegarmos o primeiro bloco de 9 capítulos, fala do julgamento individual. O segundo bloco de 9 capítulos fala da salvação, da possibilidade de salvação do homem. E o último bloco fala dos tempos vindouros. Agora, no bloco de 9, que começa em que capítulo? Porque você tem 40, 41, o primeiro bloco. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, certo? Vamos para o segundo bloco. Começa com 49, né? Bota aqui, posso anotar na sua papel aqui? 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. O bloco do meio tem 9 capítulos. Qual é o capítulo do meio, do bloco do meio? 53. 53. Que é o quê? A cruz. Exatamente. Isaías 53. A cruz. Pelas suas pisaduras... E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados e tal. Então, no centro do entendimento do livro de Isaías, nos versos que correspondem ao Novo Testamento, existe Isaías 53, que é claramente Jesus na cruz. Ou seja, nos primeiros 9 você tem a preparação, né, o João Batista, tal, depois você tem Jesus na cruz no centro, o sacrifício. De novo o sacrifício é o centro. É a cruz.